Pessoal, vamos começar resolvendo essa questão de equações exponenciais e vamos trabalhar um pouco da seguinte forma. Vou fazer passo a passo e qualquer dúvida vocês colocam na descrição do vídeo, certo? Vamos lá. Nessa questão, a gente tem que fazer o seguinte, é da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e ela quer que a gente descubra quais são as raízes da equação e após isso a gente tem que somar elas, certo? Então vamos lá. Nós temos a seguinte expressão. Nós temos 3 elevado a x mais 3 elevado a 1 menos x igual a 4. Claramente já dá pra gente notar que se x for igual a zero, a gente já vai ter uma raiz, não é verdade? Ó, imagina só, se x for igual a zero, a gente vai ter 3 elevado a zero, que vai ser 1. 3 elevado a menos 1 menos x, se colocar o zero no lugar do x, nós vamos ter 3 elevado a 1. E 1 mais 3 vai ser igual a 4, então isso já seria uma raiz. Mas a gente tem que determinar outra. Dá para fazer da seguinte forma, mas há questões que não será tão simples. Então vamos fazer da seguinte maneira. Para poder resolver esse tipo de problema, a gente tem que fazer uma substituição de variável. Então, vejam só. A gente tem 3 elevado a 1 menos x. Isso a gente pode escrever de outra forma. Veja só. A gente tem 3x mais 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a x. Concorda comigo? Pois esse menos x aí, ele nada mais é do que um 3 elevado a x no denominador. Porque ele passa para cima o expoente sobe com sinal trocado, não é verdade? Quando eu tenho bases iguais, eu posso operar entre os números com o expoente, não é verdade? Vamos lá. Agora, como a gente tem 3x se repetindo, ele será o nosso valor que será substituído, ok? Então, a nossa substituição vai ser 3x igual a y, certo? Vai ser a nossa substituição. Ok? Então vamos substituir aqui. Vamos ter y mais 3 sobre y igual a 4. Continuando. Vamos operar com essa fração e com esse y aí. Vamos lá. Então a gente vai ter y vezes y, que vai ser y ao quadrado, e 1 vezes 3, que vai ser 3, tá? Sobre 1 vezes y, que é y, tá? Igual a 4. Agora, meio pelos extremos, vou multiplicar o y vezes o 4. Então, vamos ter y ao quadrado, mais 3, igual a 4y. Vou trocar o 4y de membro. Então, vamos ter y ao quadrado menos 4y mais 3. Perceba que agora nós caímos numa equação de segundo grau. Então, podemos ou usar a fórmula de Bhaskara ou usar a soma e produto. Como a nossa equação aqui é básica, é bem simples, acho conveniente a gente usar a soma e produto, ok? Então, vamos lá. Nós vamos ter que a nossa soma serão dois números que somados serão iguais a 4, tá? E o produto de dois números tem que ser igual a 3. Bom, claramente esse número deve ser, a gente geralmente começa pelo produto, né? Geralmente é mais fácil. Então esse número seria 1 e 3, né? Dois números que simultaneamente somados resultam em 4 e ao mesmo tempo também multiplicados resultam em 3. E 1 mais 3 será igual a 4, né? Então, o nosso y1 é igual a 1 e o nosso y2, ou melhor, 2 linhas, será 3. Agora, nós temos que voltar, já que fizemos a substituição, igualar esse valor que nós encontramos, o y' e o y2', tá? Então, teremos 3 elevado a x, que
tem que ser igual a 1. Ora, só existe um número que quando for igual a x, o resultado será igual a 1. Então teremos que o x obrigatoriamente tem que ser igual a 0. Perceba, se x igual a 0, eu vou ter 3 elevado a 0, que vai ser igual a 1, porque qualquer número que quando é elevado a 0 vai se resultar em 1, não é verdade? Então, com exceção do 0, é claro. Vamos lá. Então, agora bora testar. Esse tá ok, né? Agora, bora testar o outro caso. Eu tenho que o 3x tem que ser igual a 3, né? A nossa outra raiz aqui. E, claramente, né, a gente pode cortar o 3 com 3. E isso aqui está elevado a 1, né? Se não aparece porque está elevado a 1. Então, nós vamos ter como resultado x tem que ser igual a 1. Isso também é verdadeiro. Então, nós temos que as nossas duas raízes serão x igual a 0 e x igual a 1. São as nossas duas possibilidades. Então, podemos pegar, né, e resolver o resto da questão. A soma das raízes vai ser igual a 0, que é a primeira raiz, mais a segunda raiz, que é 1. O resultado é 1. Então, a nossa resposta é a letra E.